você na companhia da Canção Nova, bem-vindo mais uma vez, boa noite, com imensa satisfação a gente está começando o programa da noite de hoje e eu estou muito feliz. Raras vezes a gente trata aqui de um assunto pouco conhecido, que a gente vai fazer belas descobertas e também se surpreender com tantas iniciativas bonitas e que são relevantes na nossa sociedade. Este é um dos temas também que vão nos enriquecer tanto e nos encher de esperança, de mostrar que Deus atua em todos os lugares, em todas as esferas da sociedade. E hoje nós vamos conhecer aqui uma associação internacional que possui cerca de 40 mil associados em todo o mundo, presente em vários continentes e também vários países, como também no nosso Brasil. Nós vamos falar sobre a ADCE. Você nunca ouviu essa nomenclatura? Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas. São cristãos, são dirigentes, são executivos do poder público, do poder privado e são também, em geral, empresários. E são pessoas que se dedicam justamente a aplicar a filosofia cristã em suas empresas, as mais variadas empresas. E claro, eu ainda sei muito pouco sobre este assunto e por isso que será um grande prazer poder conhecer mais ainda sobre a ADCE. E tenho aqui o prazer de receber já um amigo. Ao contrário do tema, o amigo já conheço um pouquinho mais de tempo, não é? João Carlos de Almeida. Bem-vindo, João. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Muito obrigado pela oportunidade, Ronaldo, de estar falando um pouco da ADCE. Foi há alguns anos atrás, na sede do TST aqui em Brasília, que eu participei de uma reunião da ADCE e quem estava palestrando era o grande ministro Ives Gandra, filho, o filho mesmo, né, que era então presidente do TST naquela ocasião. E ali estava você também, a gente pôde se conhecer e aí eu fiz uma descoberta, a Igreja Católica tem também esta linha, este campo de ação entre os empresários do mundo. E você fez uma lembrança muito boa. Realmente o núcleo que gerou a ADCE Brasília foi exatamente naquela reunião no TST com o ministro Ives Gandra. Exatamente. A partir dali, nós nos motivamos a instalar em Brasília a ADCE, a Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas de Brasília. Uma entidade que, como você falou, internacional, que foi criada em 1931, em função da encíclica Rerum Novarum, das coisas novas, né? De Leão XIII. De Leão XIII. Lá do finalzinho do século XIX. Do século XIX, em função dos problemas que vinham acontecendo em função da Revolução Industrial. Então a igreja sempre sábia, nos momentos certos, entra para tentar regular alguma coisa que está acontecendo no mundo, e era uma coisa muito séria, a relação entre capital e trabalho. Então foi a primeira iniciativa nesse sentido. E eu tenho certeza que aqui a gente vai conhecer belíssimas experiências de como empresários cristãos, homens de negócio cristãos, podem contribuir para um mundo melhor e para a humanização do ambiente de trabalho. É isso que vocês fazem, não é? Exatamente. Bom, gente, o João é economista, por 13 anos atuou no setor público e há 31 anos está na iniciativa privada, atualmente no mercado imobiliário, como especialista em estruturação de negócios imobiliários. É um dos fundadores e atual presidente da ADCE Brasília, porque existe a ADCE Internacional, a Brasil, em alguns estados do Brasil, então ela está ali localizada também naquela localização, naquela localidade, e, acima de tudo, é diretor, além de tudo isto, é também diretor da Associação Nacional Pró-Vida e Pró-Família. João, então a gente já vai começar aqui exatamente por isso. A história da ADCE, você já trouxe um pouquinho, surgiu, portanto, ali já na década de 30. E em que lugar surgiu? Traz para a gente mais aí detalhes sobre a história do nascimento dessa instituição internacionalmente. E eu sei que já desde também o seu início, já teve o apoio da igreja, né? Exatamente. Então, em função da encíclica Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, empresários da Bélgica e França se reuniram para discutir os temas que o Papa colocou na encíclica. E a partir daí foi a primeira vez no mundo, em 1931, que se falou da responsabilidade social na empresa. Veja só, um tema tão atual hoje, responsabilidade social. Já nasce ali fruto dessa encíclica e também com esta vontade de empresários cristãos. Eram só católicos? Eram só católicos. No começo católicos. Exatamente. E depois, no Brasil, em 1961... 30 anos depois? 30 anos depois, um grupo de empresários paulistas também fundaram a ADCE São Paulo,
que fez então em 2021 60 anos, né? Inclusive, hoje nós temos como presidente da DCE Brasil o Sérgio Cavalieri, filho de um desses fundadores, 12 fundadores, número dos apóstolos. Foram 12 fundadores. Foram 12 fundadores. E também temos a Gigi Cavalieri, irmã do Sérgio, que também hoje é a presidente da Uniapac, que a Uniapac é a União Internacional das Associações de Dirigentes Cristãos de Empresa. E a Gigi Cavalieri é presidente da Uniapac Latinoamérica. Então você vê que aquela semente que o pai plantou, ela prosperou bastante, com os filhos continuando empresários, muito bem-sucedidos também, divulgando os valores da DCE pelo Brasil todo. Bom, você falou aqui da Uniapac. Qual é a relação hoje da ADCE com a Uniapac? Ela é um membro a Uniapac é desmembrada da ADCE ou o quê? Na verdade, a gente tende até a chamar tudo no futuro de Uniapac, até para padronizar. Não é? Ocorre que hoje, a sigla ADCE já é bastante conhecida há muito tempo, né? Já é. Mas lá fora a Uniapac é o que prepondera, né? Então hoje o presidente da Uniapac Internacional é o Bruno Boboni, um português, cuja empresa lá em Portugal tem 250 anos. Então é um empresário muito bem sucedido também, com uma tradição familiar grande, né? Daqui a pouco eu quero ver na prática como é que vocês atuam. Mas como é que está constituída hoje a ADCE no mundo e no Brasil? Como é que ela é constituída? A ADCE no mundo, então a Uniapac no mundo, ela tem sedes em vários países, França, Inglaterra, Alemanha, na África, na Ásia, nas Filipinas, né? Na América Latina nós temos 10 ADCEs, né? Tem nomes diferentes, né? Um pouquinho as siglas são diferentes, mas de qualquer maneira o espírito é o mesmo e todas elas seguem a mesma linha, né? Dos princípios e valores cristãos dentro da empresa, onde o ser humano é o principal elemento. Aqui no Brasil vocês estão em quantas sedes? Nós temos em 20 cidades em 9 estados. Aqui agora, uma pergunta. Onde vocês estão? Vocês estão ali também sob a chancela da igreja? Na verdade, a ADCE é uma entidade de empresários, né? Não é uma entidade religiosa, mas tem uma vinculação muito grande. Era isso que eu queria saber. Com a igreja, porque nós entendemos que nós, como católicos, em alguns lugares, como você até perguntou no início, né? Deu a entender, existe no Rio Grande do Sul, por exemplo, temos também irmãos presbiterianos, né, de outras denominações, porque tem o princípio cristão, né? Mas, de qualquer maneira, isso tudo caminha realmente para o mesmo princípio, o mesmo objetivo, que são os valores cristãos, principalmente com 3 pilares: ética, responsabilidade social e sustentabilidade. O cuidado com o bem comum que o Papa Francisco tão bem destaca. E por isso que nós precisamos ter essa ligação próxima com a igreja, para que a gente tenha essa orientação espiritual. Nós precisamos dessa orientação espiritual. Então, para você ter uma ideia, quando nós começamos a DCE Brasília, em 2016, o nosso diretor espiritual era o Dom Marconi. Durante 5 anos, ele foi o nosso diretor espiritual, porque um dos papéis fundamentais da ADCE é a formação do empresário, com esses valores cristãos. E o Dom Marconi foi o nosso diretor espiritual. Quando ele se tornou bispo do Ordinariato Militar, fui conversar com Dom Paulo César, que também está dando um apoio muito grande, né, para a ADCE, e indicou então o Frei Rogério, que também já esteve aqui. E que é o presidente e fundador da Pastoral do Empreendedor no Brasil hoje. Exatamente. Então, casou muito bem a DCE com o Frei Rogério, que tem uma experiência, uma vivência, um espírito empreendedor enorme, né? E que compreende muito bem a vida de vocês. Compreende muito bem. E porque também não é fácil, né? Nem todos têm esse conhecimento
né, de como é a vida empresarial. Bom, gente, depois da gente ouvir essa pequena introdução aqui agora, vou chamar também o que preparou a nossa produção sobre a ADCE ou Uniapac. Mas aqui a gente vai tratar mais como ADCE já e você vai ver aí. A Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa, ADCE, é uma organização sem fins lucrativos, ecumênica e de diálogo interreligioso inspirada nos valores do ensinamento social cristão. A missão da ADCE é promover entre os líderes empresariais, dirigentes de empresas e empreendedores a formação e implementação de uma economia que sirva em primeiro lugar às pessoas e ao bem comum de toda a humanidade. No Brasil, a ADCE foi fundada em São Paulo, no ano de 1961, por empresários e religiosos católicos, motivados pelo movimento da Uniapac Internacional. O projeto foi pioneiro no Brasil e se espalhou por diversas regiões do país, compartilhando de um princípio básico: preservar a dignidade da pessoa humana. A Uniapac Internacional e a ADCE Uniapac Brasil são organizações empresariais com raízes escoradas em convicções cristãs, com incentivo e participação decisiva do Vaticano e das conferências episcopais de cada país onde atuam. Desde o início até hoje, o grupo atende ao chamado de ser sal da terra e luz do mundo, buscando carregar a mensagem de Cristo por onde passar e ser um sinal da graça de Deus, principalmente no mundo do trabalho. Para a ADCE, num lugar propício ou não, é possível santificar-se na empresa e no cargo em que se atua, sendo mensageiros do Evangelho. Olha, depois de vermos ali, agora eu quero ver com o João Carlos exatamente como é o dia a dia proposto por vocês e que vocês se propuseram a fazer algo diferente neste mundo como empresários. Então, como é que funciona ser uma empresa cristã na prática? Na verdade, Ronaldo, a gente entende que para que você coloque esses valores cristãos na sua empresa, você tem que ter uma formação, você tem que ter uma base cristã. A essência de todo católico é ter esses princípios cristãos que nos norteiam, os sacramentos, né? Nós temos que ser pessoas de oração, pessoas de confissão, para que possa receber a Eucaristia, né, em estado de graça. Então, na verdade, a essência de qualquer atividade da vida, seja empresarial, o estudante, a dona de casa, o servidor público, sendo católico, ele tem que ter esse suporte espiritual. Então, esse é um ponto fundamental. E Jesus também falou: ide pelo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, todos nós, católicos, nós temos que pregar o Evangelho. Temos que chamar pessoas também para o nosso lado. E se você já tem uma caminhada, você pode implantar tudo isso dentro da sua empresa. Esses valores cristãos, onde na ADCE o centro de tudo é o ser humano. Nós estamos vendo tantos conflitos aí. Por quê? Porque o ser humano não é respeitado, a dignidade humana não é respeitada. Então, esse é um ponto básico, né? Só que tem pessoas também que não têm essa caminhada dentro da igreja. E nós queremos dar essa oportunidade para ela. Por isso que nós precisamos ter essa ligação com a igreja, né? Então, toda a ADCE tem um diretor espiritual. Que pode ser... Para que vocês recebam formação e, a partir dela, vocês ofereçam naquele ambiente das empresas de vocês, é isso? Exatamente. E por isso nós oferecemos palestras de formação. Nós temos em Aparecida todo ano um retiro da ADCE Brasil, onde todos os associados de todas as associações do Brasil podem se habilitar na terceira semana da Quaresma. Então já estamos aí, já tivemos vários encontros anuais.
Temos também simpósios entre bispos e empresários, temos congressos internacionais. O ano passado nós tivemos um congresso internacional no Vaticano com palestra do Papa Francisco. Então a vinculação é muito grande com a Igreja Católica. Vamos lá, no fundo, gente, em síntese, vamos lá. Vocês já eram cristãos na prática. E vocês, então, puxa, e somos empresários, somos donos de empresa A, B ou C, de característica tal. E a gente vocês resolveram se unir para fazer um trabalho conjunto, para se fortalecerem, assim como cristãos, e depois como empresas cristãs, e também fazerem a diferença na vida dos colaboradores, dos funcionários de vocês neste mundo. É isso em síntese? Exatamente. E aí, para isso também, vocês buscam serem formados com a proximidade da igreja. Perfeito. Exatamente. E a propósito, deixa eu dizer, exatamente hoje, agora, enquanto nós estamos aqui neste programa que está gravado, está começando aqui em Brasília o 15º Simpósio Uniapac ADCE. É isso mesmo, João? Repete para mim, por favor. 15º Simpósio CELAM Uniapac, um encontro entre bispos e empresários da América Latina que juntos irão discutir o futuro da América Latina. Está começando agora à noite, nesta quinta-feira, bispos e empresários juntos discutindo os desafios da América Latina, aproximadamente ali 150, talvez um pouco mais, de participantes, bispos de toda a América Latina e empresários também, é isso? Exatamente. Aqui em Brasília, está acontecendo agora no Complexo Brasil 21. No Brasil 21, inclusive, como eu falei para você anteriormente, nós temos a Uniapac Internacional. E quando eles souberam que nós iríamos fazer esse simpósio, eles precisam fazer uma vez por ano uma Assembleia Geral. E resolveram fazer essa Assembleia Geral na parte da manhã, aproveitando o nosso simpósio e vão participar dele. Ou seja, nós temos empresários, bispos da África, da Europa, da Ásia, participando conosco nesse momento super especial, inédito para Brasília, para o Centro-Oeste, uma experiência maravilhosa. E você que está organizando? Está dando um pouquinho de dor de cabeça? Não está dando não, porque sempre é uma alegria enorme trabalhar, né, para o Senhor, né? Então, uma equipe muito boa da ADCE Brasília, né, diretores, conselheiros, todos empenhados, então e aqui eu vejo, foi uma experiência maravilhosa. E aqui em Brasília eu vejo uma proximidade muito grande de vocês da ADCE Brasília, com toda a Arquidiocese de Brasília, pessoas que atuam em algumas outras pastorais também, e um apoio da igreja também é muito precioso para vocês, não é? Fundamental, essa parceria, Dom Paulo César dando todo o apoio, o Frei Rogério, excepcional, né, com essa visão empreendedora, né, com as petas do Frei, as cocadas do Frei, né, que ele já trouxe para cá, fazendo com que as pessoas saiam de um processo de mendicância para exatamente se tornarem empreendedores, terem dignidade de vida, porque o trabalho dá essa dignidade, né? Então a experiência dele é espetacular, inclusive ele fez uma palestra para a ADCE Brasil, 3 pequenas palestras, e todos ficaram apaixonados aí pelo processo dele, querem implantar o mesmo processo das petas do Frei, das cocadas do Frei, em todo o Brasil. É interessantíssimo os exemplos que ele está trazendo do Frei Rogério, aqui um Frei muito empreendedor aqui de Brasília, e que é também hoje membro, ele é um dos vigários episcopais para o serviço social da Arquidiocese de Brasília, e ele faz esse trabalho. A gente anda pelas ruas de Brasília e vê as pessoas nos semáforos vendendo peta, vendendo cocada, vendendo os produtos que o Frei está possibilitando a elas fazerem aquilo para terem seu próprio sustento. Uma coisa fantástica. Mas olha, a nossa conversa vai continuar daqui a pouquinho, a gente vai continuar conhecendo aqui a ADCE, Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas, e depois eu quero também entrar agora no próximo bloco, como é que é uma empresa que faz parte da ADCE, como é que ela age no seu dia a dia também ali com os seus funcionários. A gente já deu aqui uma pitadinha, mas vamos falar mais ainda, tá? Intervalo e voltamos já. A gente se surpreende por que o mundo sempre nos oferece alternativas boas. E a gente sempre descobre a presença de Deus aqui e acolá, apesar dos pavores que a gente também encontra neste mundo, apesar dos horrores, apesar de tantos ambientes indesejáveis que a gente não gostaria que existissem.
mas a gente vai percebendo que Deus está sempre cuidando aqui e ali. E é neste sentido também, gente, que eu hoje estou tratando de um tema aqui preciosíssimo. Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas. Eu não sabia que existiam. E quantos exemplos. Só de imaginar que no mundo são 40 mil que participam dessa associação. E 40 mil, eu diria, cristãos, bons cristãos, empresários, alguns milionários, outros que têm também grandes riquezas, outros empresários mais simples, mais modestos, mas todos com um grande intuito de, com aquelas pessoas que trabalham, poderem oferecer um ambiente saudável e cristão. João, eu estou entendendo bem? É isso mesmo que vocês são? Está entendendo muito bem, Ronaldo. É esse o princípio mesmo. Mas vamos lá então, mergulhando mais nessa temática aqui, o que seria ética cristã na gestão de pessoas, isto é, aqueles empresários, desses 40 mil aqui, e no Brasil, são quantos que participam mais ou menos da DCE hoje? Em torno de 3 mil. Dá para aumentar. Então, atenção, empresários brasileiros, vai aparecer aí, à medida da sequência aqui do nosso programa, vão aparecer os cards de contato com o João, você já vai pegando aí as formas de contato. Estaremos à disposição. Claro, para que você que é empresário, e não só empresário, dirigente de empresa, executivos do setor público, do setor privado, profissionais liberais, para que entre em contato também, porque se você lida com pessoas que trabalham com o mundo do trabalho, é exatamente este trabalho que é feito por vocês. Né? E essa questão do setor público, Ronaldo, é basicamente aqui em Brasília, né? Porque a economia de Brasília é meio dividida, né? 50% da renda gerada pela iniciativa privada e 50% pelo setor público. Nós entendemos, então, aqui em Brasília, que nós tínhamos que acolher também executivos do setor público, profissionais liberais, que nós temos muitos também, né? No Brasil todo também se aceita os profissionais liberais. Como eles lidam com muita gente, é importante que eles entrem também nessa filosofia, não é? Exatamente. Mas vamos lá. João, então, a ética cristã é aquilo que vocês tentam imprimir nas empresas? Sim, exatamente. Você tem que ter uma relação de diálogo com o seu colaborador, você tem que ter uma relação transparente, uma relação sincera. É assim que a gente deveria levar a nossa vida, o mundo deveria levar. Nós teríamos muito menos problemas, como a gente está vendo guerras agora, tristes, né? Situações horríveis. Por quê? Falta de diálogo, falta do respeito ao próximo. Né? E quais são os valores cristãos? Jesus resumiu numa regra de ouro, né? Faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você. Se todos aplicassem essa regra de ouro, nós não teríamos nada disso. Sabemos que é uma coisa impossível, né? Mas nós temos que buscar esse impossível. Então, começamos dentro da nossa casa, né? Começamos na nossa família e na nossa empresa. Afinal de contas, nós ficamos muito mais tempo na empresa do que propriamente em casa, né? O tempo útil. Então, nós temos que criar um ambiente super favorável para as pessoas, super acolhedor. Lógico, todos têm que trabalhar com excelência, né? Nós temos que buscar sempre a excelência do nosso trabalho. Mas nós temos que buscar toda a cooperação, trabalho em equipe, procurar saber como é que está a sua família, está todo mundo bem? Hoje você está mais calado, o que aconteceu? É aquela coisa, né? E existem, eu imagino também, vocês que são desse mundo empresarial, políticas próprias para a humanização do ambiente e para a transformação também daquele próprio funcionário, e isso inspirado ainda pelos valores do Evangelho, é uma potência, né? Com certeza, inclusive, muito bom, muito bem lembrado, existe um livro também organizado pela DCE Internacional, mostrando que num determinado momento foram fazer uma pesquisa sobre aquelas empresas que aplicavam os valores cristãos em bolsa de valores, e percebeu-se que aquelas empresas tinham um desempenho de 4 a 5%, resultado de 4 a 5% acima da média das demais. Por quê? Porque as pessoas trabalham mais felizes, né? Motivadas. Então, isso aí faz a diferença, né? E o que você já está me trazendo aqui já faz a gente sentir o prazer de ser cristão e sentir justamente os efeitos de ser cristão. São esses efeitos que transformam a vida das pessoas e que fazem as pessoas perceberem que num ambiente verdadeiramente cristão, a gente é muito mais feliz, a gente produz mais, a gente é uma pessoa diferente, não é? Exatamente. Tem algumas iniciativas muito boas, né? Eu me lembro que quando eu era executivo de uma grande empresa
da área de construção civil, nós implementamos pela primeira vez no Brasil, no canteiro de obras, a alfabetização dos funcionários. Não só alfabetização, e verificamos aqueles que não tinham concluído o primeiro grau ainda, tal, implantamos. Foi um sucesso, né? As pessoas se sentiram valorizadas, né? Então, são ações que você pode fazer que dão um diferencial, e uma questão mesmo de ver o crescimento da pessoa, o crescimento do ser humano, a dignidade e a felicidade do ser humano tem que ser o objetivo de todo mundo, né? Bom, e vocês têm algumas inspirações, e eu imagino que a igreja inspira bastante. A gente vai trazer aqui no decorrer do nosso programa também vários exemplos, por exemplo, de frases de um grande santo que eu diria é o santo do mundo do trabalho, São José Maria Escrivá, e já quero chamar já uma das frases dele aqui, olha só: santificar o trabalho, santificar-se no trabalho, santificar os outros com o trabalho. É a frase de um grande santo da igreja. Isso aqui identifica bem vocês? Com certeza. São José Maria Escrivá, o Papa João Paulo II, na canonização dele, o chamou de o santo do cotidiano, o santo do dia a dia. E ele, na verdade, esse é um objetivo muito importante na vida de todo mundo. Ah, mas é só para o trabalhador da empresa? Não. Todos os princípios que São José Maria Escrivá ele lançou serve para a dona de casa, serve para o estudante, serve para todo mundo. É você, primeiro, fazer todo o seu trabalho com excelência, da melhor maneira possível, fazer rapidamente o seu trabalho, né, com qualidade, com excelência e sempre oferecendo a Deus. Essa é a questão. São José Maria, ele colocou uma coisa muito importante da gente, no nosso dia a dia, estar sempre lembrando de Deus. Então, por exemplo, vou fazer uma reunião importante. Antes de eu começar a reunião, vamos rezar, né? Rezar a oração do Espírito Santo, por exemplo, para conduzir aquela reunião. Quando acabar, reza de novo. Então, quer dizer, a gente colocando Deus cada vez mais no nosso dia a dia. Então, São José Maria Escrivá realmente é um santo do cotidiano, um santo que foi muito importante e é muito importante na igreja e que é um exemplo para todos nós, né? Um grande incentivador. Você me fez lembrar aqui um amigo de muitos anos atrás. Ele me contou um exemplo do que aconteceu com ele. Ele falou: sabe, Ronaldo, nessa vida da gente tão inserido nas coisas da igreja, ele falou, eu trabalhava numa empresa e aí fui demitido. Ele era grande executivo de uma empresa, foi demitido e falou: aí passei um tempo que me inseri bastante na igreja. Aproveitei aquele tempo que eu estava sem trabalhar e comecei a ir para a paróquia, me engajei em tantos grupos pastorais, tinha muitas reuniões e tal. Aí ele falou: rapaz, eu estava num ritmo tão acelerado com as coisas de Deus, que aí um dia me chamaram para uma entrevista numa outra grande empresa no Rio de Janeiro, e eu cheguei lá, na hora que cheguei, aí estava o presidente, o vice-presidente, o diretor disso, o diretor daquilo, e disse: vamos começar a reunião? Ele falou: vamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu já estava no ritmo. Excelente, né? Que maravilha, testemunho. Que é uma outra coisa que nós temos que aprender, né? A gente tem que... Eu já tive momentos que eu era muito mais tímido, né? Mas nós temos que dar o exemplo e professar a nossa fé. Muitas vezes nós somos tímidos em dizer no seu ambiente de trabalho: não, eu sou católico. Porque hoje as pessoas estão muito... Mas tem que... Nós não podemos ser mornos, nós temos que professar a nossa fé em todos os ambientes que nós estivermos. E também, com isso, gera uma responsabilidade maior, né? Ah, isso aí é o católico que está falando dessa maneira com fulano. Então, a gente tem que também se policiar. Nós temos que ser também, uma coisa super importante na vida, ser coerentes, né, com os ensinamentos de Jesus e com a nossa prática, né? Eu vou trazer aqui ao longo desse programa, eu vou pedir o comentário do João também, alguns exemplos de grandes empresas e grandes marcas cristãs. Ferrero Rocher, Forever 21, Mary Kay, Timberland, Marriott Hotels, Tyson Foods, Rob Lobb, tem aqui também, Kiev, são grandes marcas de
proprietários, empresários, fundadores, cristãos e a justificativa que eles deram para a filosofia de suas empresas. Vai ser uma coisa encantadora. Vou aproveitar aqui agora, e a próxima pergunta que eu tenho aqui, João, é a seguinte: quais devem ser os pilares de uma organização cristã, de uma empresa cristã, um negócio cristão? Bom, primeiro a gente colocar sempre o ser humano no centro de tudo. Então, o ser humano, os nossos colaboradores, o ser humano, os fornecedores, os seres humanos em volta, na comunidade. Esse é um pilar fundamental, né? O ser humano no centro da empresa. Trabalhar sempre, como a gente já falou anteriormente, com ética. E você trabalhando com ética, buscando a responsabilidade social nas suas ações, né? E nessa responsabilidade social você também ampliar, tendo condições, né, ampliar para a comunidade que está ao seu redor. E hoje em dia, né, a questão da sustentabilidade, né, que nós estamos vendo aí as coisas cada vez mais complicadas com relação ao meio ambiente, e a igreja há muitas décadas vem batendo no bem comum, que nós temos que cuidar do bem comum. O Papa Francisco, né, lançou a Laudato Si há uns anos atrás, que é exatamente preocupação com o meio ambiente. Então, as empresas, elas têm que ter essa preocupação, né? Aquela empresa que entra em contato com vocês, aquele empresário que entra em contato com vocês, ele é católico, ele é um bom cristão, está assistindo aqui a Canção Nova, nossa conversa agora, e ele, puxa, eu queria fazer alguma coisa aí que o pessoal da ADCE faz. Se ele procurar vocês, essa empresa que procura vocês têm ali algo para introduzi-lo, para orientá-lo, para inspirá-lo também em ações? Nós temos um programa chamado Empresa com Valores. Esse programa foi desenvolvido pela ADCE Brasil junto com a CNBB. Então, nós temos 6 módulos e cada módulo tem, na média, 9 reuniões nesses 6 módulos. Então, a gente trabalha basicamente o que a gente chama da doutrina social da igreja, que começou basicamente com o Papa Leão XIII, com o Rerum Novarum, né? E foi sendo aperfeiçoado pelos demais papas, né? O Pio XI, ele, por ocasião de 40 anos da Rerum Novarum, ele lançou a 40º ano. O Papa João Paulo II, né, São João Paulo II, a centésimos anos, em 1991. Então, ela vem sendo, né, aprimorada, a doutrina, através dos papas e dos bispos, né? Então, nós temos esse programa que a gente oferece também gratuitamente para as empresas, né? E é bem interessante. Há alguma forma de adesão à ADCE? Como é que as empresas passam a fazer parte? E aí depois você já tem ali um programa, alguma coisa, um cronograma? Nós, basicamente, ao longo do ano, a gente estabelece palestras com padres, palestras com empresários, né, para darem seu testemunho, como é que empresários já mais antigos nessa caminhada, né, dos valores cristãos, né? Então, palestras, congressos, o retiro, né? E se eu sou de uma cidade do Brasil onde vocês não estão presentes, ali eu posso também ingressar na ADCE Brasil e a partir daí eu posso já ir também, inclusive na minha cidade, fomentando ali um outro grupo e atraindo, como é? Excelente pergunta, Ronaldo, que nós estamos exatamente numa fase de expansão. Uhum. Se nós identificarmos pessoas com esse perfil que você acabou de falar, terá todo o nosso apoio para montar a sua ADCE. Enquanto isso, a gente vai orientando à distância. O que eu estou vendo é que basta que você seja um empresário cristão, um dirigente de empresa cristão e que você queira evangelizar no seu ambiente, neste âmbito aí que você está. É isso? É isso aí, exatamente isso. E tem mais, hein? Não quero dizer que esse empresário tenha que ter uma caminhada muito grande na igreja. De repente ele está afastado, não tem problema. Nós vamos orientá-lo da melhor maneira possível para que ele se insira. Para você ter uma ideia, aqui mesmo em Brasília, na DCE, nós tivemos uma pessoa que
foi batizada recentemente um adulto. E temos outro em caminho também. Era um homem de boa vontade. Ótima, excelente, de boa vontade, pessoa espetacular. E que aí encontrou também num grupo de empresários cristãos a motivação para retomar sua fé. Exatamente. E outra coisa, Jesus veio e viveu em comunidade. E é isso que a gente tem que fazer. São as comunidades. Então, é a comunidade de empresários, como temos outras comunidades, né? A nossa igreja é muito rica, né? A todo momento surge uma comunidade nova. Então, isso é muito importante. Então, se alguém, em qualquer lugar do Brasil, está gostando dessa conversa e tem a vontade de conhecer um pouco mais, meu telefone vai estar aí à disposição de vocês. E exatamente nesse momento em que a gente está aqui neste programa, a gente está começando aqui em Brasília, nesta noite, o 15º Simpósio Selam Uniapac, bispos e empresários juntos discutindo os desafios da América Latina, cerca de 150 participantes mais ou menos, aqui em Brasília reunidos, e bispos e empresários do mundo inteirinho que se juntaram também a esses da América Latina, participando deste simpósio, cujo responsável, organizador, está aqui comigo, que é o João Carlos. João, eu quero sair deixando já um testemunho de uma dessas empresas cristãs aí mundo afora, e eu vou começar aqui trazendo a Forever 21. Está presente nos 5 continentes do mundo e fatura nada mais, nada menos do que 100 bilhões de dólares por ano. Em algumas lojas da Forever 21 pelo mundo, ao comprar artigos de moda a preços super competitivos, você poderá encontrar o versículo de João 3,16 impresso na sacola. A empresa tem sede em Los Angeles e pertence à família Chang, ou Chang, que é sul-coreana e são cristãos convertidos e fervorosos. O empreendedor cristão Sr. Chang chegou a declarar na revista Business Week que a empresa tem raízes espirituais fortes e disse à revista que Deus o mandou abrir uma loja e prometeu que ela seria um sucesso. Quando Deus promete, ele cumpre, né? Disse o Sr. Chang. Espetáculo. Que bonito isso aqui, hein? E Glória olha, a Deus. como é que eu imagino. Isso aqui é apenas um exemplo de como eles devem evangelizar, com a frase no versículo bíblico na sacola. Exatamente. Forever 21, né? Existem várias iniciativas, né, dentro das empresas, né, Me conta daqui a pouquinho, depois do intervalo, pode ser? Lógico, com certeza. Vamos lá, à disposição. Então. Intervalo, a gente volta já aqui na sequência do programa de hoje. Mundo do trabalho, mundo cristão, homem de Deus, homem de boa vontade que quer fazer diferença neste mundo. E eu sou empresário, eu sou dirigente de empresa, eu sou diretor de empresa. O que eu posso fazer? É o que o programa de hoje aqui está mostrando. Já tem gente assim como você fazendo na Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresa, ou também Uniapac, União Internacional das Associações de Dirigentes Cristãos. De Dirigentes Cristãos. É porque vai migrando, à medida que vai crescendo, vai mudando a nomenclatura também, não é? Mas tende a uma unificação aí em breve. Muito. Olha, gente, começando aqui esse bloco, eu quero começar com a seguinte reflexão. A palavra trabalho deriva do latim tripalium ou tripalus, que se refere a uma ferramenta de 3 pernas que em tempos passados era utilizada para imobilizar cavalos e bois que seriam ferrados. O trabalho é necessário para a sobrevivência humana. É dele que se deriva o sustento, a capacidade de adquirir abrigo, segurança, saúde, alimentação, transporte, enfim. Historicamente, desde a pré-história, já existia uma forma de trabalho ordenada. Pensando nesta realidade hoje, estamos conhecendo aqui um projeto que busca associar o trabalho à vida cristã e os propósitos de Deus para o homem. É a ADCE, é a razão do nosso programa aqui de hoje. E já estamos trazendo alguns exemplos. Eu saí do último bloco com o exemplo de uma empresa, a Forever 21, e o João me disse, Ronaldo, existem tantos outros exemplos. O que você se lembra aí? Não, tem uns exemplos bem simples, mas são muito importantes para o crescimento espiritual dos colaboradores e dos próprios dirigentes, né? Eles fazem curso de formação espiritual dentro da própria empresa. Então, uma vez por semana, vem um padre... Isto é, a empresa oferece cursos, ou palestras, ou formações, é isso? Inclusive, algumas delas para a família. Mas deixando mais para o final do expediente, convida a família para vir. E outra coisa, como nós temos uma sociedade bem dividida, é um padre num dia,
um pastor para atender os evangélicos. É por isso outro, que também vocês não se fecham somente a serem católicos, também ecumênicos, isto é, empresários cristãos de outra denominação podem participar. E também quem não tem uma religião fica à vontade. Mas vão voltar, mas tem boa vontade. Mas tem boa vontade, que queira, ou então não quer participar, a pessoa tem toda a liberdade. Então, são iniciativas que, quando você ainda chama a família, traz uma outra relevância para aquele colaborador, né? Muito bem. Deixa eu chamar mais uma frase aqui de São José Maria Escrivá, que é o homem do cotidiano, o santo do cotidiano, segundo São João Paulo II, como você nos disse. Olha o que ele diz: o heroísmo do trabalho está em acabar cada tarefa. Comenta pra gente, João. É porque nós temos uma tendência a começar e não terminar, né, as coisas, né? Então, realmente, você precisa fazer todo um esforço para terminar o que você começou. Então, ele chama de heroísmo, mas, na verdade, é super importante que a gente comece as nossas tarefas e termine. Ou seja, a gente tem que criar, muitas vezes, o hábito, né, mas já houve situação, você lista tudo aquilo que é importante, aí durante o dia a dia trabalhado vão chegando novas situações e aquelas suas prioridades acabam sendo perdidas. Mas você procrastinou. Exatamente. É a tal da procrastinação, que é você nunca fazer uma coisa que está ali para ser feita. Exatamente. Então é isso. Definiu a prioridade, começou e terminou. Isso é fundamental. Também seria cristão, evangélico, seria dever de um bom dirigente de empresa, de um bom empresário, ajudar aquele seu colaborador a ser um bom sujeito, um bom cumpridor de suas tarefas, porque a gente encontra, lamentável, isso é do ser humano, lamentavelmente, maus profissionais, com caráter ruim, com uma ética frágil. É também dever desse empresário cristão lutar para formar bem o caráter e o homem que está ali trabalhando na empresa dele. É fundamental. Por isso que eu falei no início a questão do diálogo e da transparência. Se você tem um colaborador com essas características, eu entendo que você tem que dar oportunidade, você tem que chamar, conversar. E talvez até trazer para si aquela tarefa, hein? Exatamente. Chama, vem cá, você está com alguma dificuldade, posso te ajudar de alguma maneira? O que está acontecendo? Já vivenciei muito isso, né? De conseguir resgatar, em outras situações não. Mas sempre dando oportunidade, chamar 2 vezes, 3 vezes a pessoa. O que está acontecendo? Isto é, fazer tentativas de salvar aquele ser humano. Exatamente, é aquele negócio, a gente não pode desistir da pessoa. Mas em algumas situações, quando você vê que não tem jeito, infelizmente você tem que tomar uma decisão mais difícil. Porque ela já pode estar causando um prejuízo grave, né? E sobrecarregando outros. Sim, e causando um mal-estar. E aí entra uma das virtudes cardeais, que é a justiça. Aí você não estaria sendo justo, sobrecarregando. E às vezes até uma decisão mais drástica em relação àquela pessoa faz com que ela desperte. E a partir dali ela se transforme numa outra oportunidade, num outro emprego. Mas eu acho que sempre, uma coisa que eu reprovo sempre reprovei e nunca concordei, né, são aquelas pessoas que não dão oportunidade e nem falam para aquele colaborador que não está tendo um bom desempenho a verdade que ele precisa ouvir. Sim. A pessoa chega, não, olha, você não, lamentavelmente, você não vai poder mais trabalhar. Mas não deu, a pessoa nem sabia por quê. Né? E você trouxe aqui algo precioso. Muitas vezes ela até sabe, né? Mas de qualquer maneira... E porque você trouxe algo também que é aquilo. Existe um dever de justiça. Existe uma caridade cristã, existe um exercício que eu posso fazer de tentar salvar aquela pessoa, fazê-la enxergar suas fragilidades e que talvez aquelas fragilidades estejam atrapalhando a ela, ao nosso ambiente de trabalho, a esta empresa em que ela está, mas se chegar a um determinado ponto em que ela não se corrige, também pode ser a salvação dela receber aquele não, aquela demissão, para que ela desperte. Exatamente. E já tive situação desse tipo, que a pessoa mudou, né? Despertou e
e passou a ter um outro desempenho. Eu mesmo já vivi uma situação semelhante dessas, em que tentei com aquela pessoa, não deu certo, e depois eu tive que, pelas minhas funções na época, que desistir dela. E aquilo foi o trampolim para que ela se transformasse. Até hoje, ela me agradece, porque foi mandada embora. Com certeza, porque você trabalhou com esses valores, dialogou, transparência, né? E aí você lembra, falou uma outra coisa, que é a caridade, né? Aí eu lembrei de outra coisa, porque nós temos, na verdade, né, Ronaldo, nós temos um manual de vida, né? Que a gente encontra nesse manual tudo, que é a Bíblia, né? Aí eu lembrei aqui, conversando sobre esse assunto, eu lembrei da correção fraterna, né? Sim. Que nós temos a... É bíblico, está lá, São Paulo falou. Exatamente, chama a pessoa, fale a verdade que ela precisa, fale com caridade, mas fale, não é? Se não der certo, chame mais um, né? Às vezes você não precisa ter a testemunha, né, pela função que você ocupa, mas chame pela segunda vez ou até pela terceira, né? Deixa eu aproveitar aqui e trazer mais exemplos de empresas. Deixa eu escolher aqui agora mais uma. Eu vou trazer a George Foreman, não é? George Foreman, a gente já sabe, depois de uma carreira bem sucedida no boxe, ele ganhou fama como o vendedor ambulante de grelhas para alimentos que produzem baixo teor de gordura. O Foreman declarou na mídia que sua integridade pessoal cristã orienta suas decisões de negócios. Por exemplo, ele não investe em produtos ou empresas que promovam o consumo de álcool. E você se inspirou mais com qual caso de sucesso? Perguntaram a ele, e aí ele disse que se inspirou mais no Evangelho. Acabamos de falar, né, há pouco, que é o nosso manual de vida, né? Tá aí. Um outro exemplo que eu vou trazer aqui também, esse aqui é curioso, é uma rede de academias francesa, acho que é francesa, Academia Kiev. Ela é uma rede para mulheres, ficou mundialmente famosa. A fundadora da empresa, Gary Hevin, Gary, é um empreendedor cristão fervoroso e chamou a atenção da mídia por ter patrocinado causas anti-aborto e foi muito criticado pela mídia, mas não mudou seu posicionamento. Sim, ainda mais nesse assunto do aborto, né? Que esse daí, quem é cristão não pode ser a favor do aborto, de forma alguma, né? Se você não respeita a vida, está comprovado cientificamente, né, que a vida começa na fecundação, quando o espermatozoide fecunda o óvulo. E é científico, né? E é científico. O mais curioso é que hoje, quando a gente quer contestar qualquer coisa, a gente diz, não, eu sou pela ciência. Mas por que no caso do aborto as pessoas não usam o mesmo argumento, que é científico também? É impressionante, são narrativas assim, absolutamente, que tentam massificar aquela narrativa, e sempre um absurdo, que é problema de saúde pública. Recentemente a gente andou vendo, né, umas figurinhas aí pelo WhatsApp, né? Ovo de tartaruga, chegou a ver? Vi. Ovo de tartaruga, prisão de não sei quanto tempo, cortar a folha tal. Mataram um ser humano, aí pode. Liberado. Por ele. Mas olha, tenho muita fé de que não vai passar no Brasil o aborto. Temos uma equipe, temos deputados muito bons que já conseguiram 300... Senadores também, muito bons, sim. Vários senadores, já conseguiram as 304 assinaturas, né, para tocar o Estatuto do Nascituro. E que o Supremo respeite já essa sinalização da Suprema do Congresso Nacional. E já houve um recuo do Supremo, né? Então esperamos que isso... E é importante, o João Carlos está falando disso, porque ele também é diretor da Associação Nacional Pró-Vida e Pró-Família, por isso que ele entrou com tanta propriedade nesse assunto aqui também. Vamos seguindo aqui nosso programa. Não vou perder a oportunidade. Claro. Né? Vamos continuar nosso assunto aqui também. Eu trago mais uma frase de São José Maria Escrivá, aqui também para o nosso programa de hoje. Ele diz assim: quando tiveres terminado o teu trabalho, faz o do teu irmão, ajudando-o por Cristo, com tal delicadeza e naturalidade que nem mesmo o favorecido repare que estás fazendo mais do que em justiça deves. Isso sim é fina virtude de filho de Deus. Quando a gente chega num ambiente e que encontra um exemplo como este, é quase que impossível daquela pessoa que é favorecida e que está observando aquela atitude tão fina, de fina virtude, dela não mudar. É quase que impossível dela não mudar, não é? É verdade, não.
E tem uma palavra-chave aí também, a delicadeza. É chegar, mas é o que você falou, chegar com amor, é chegar com caridade, né? E é uma outra palavra que se usa muito pouco hoje no mundo e no meio empresarial, que é o amor. O próprio Jesus, é o manual, né? O nosso manual de vida. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. São José Maria, olha, parabéns aí por colocar essas lindas mensagens de São José Maria Escrivá, que também ele sugere, como uma regra de vida, um plano de vida, uma série de coisas para a vida cristã. Que a gente procure se confessar com frequência, né? Tem gente que fica anos sem se confessar com frequência, pelo menos uma vez por mês, buscar a Eucaristia, se possível até diária, né? Ter uma direção espiritual, né? Procurar o seu Paulo. Por isso que você também falou no início da nossa conversa, por isso que é importante que qualquer, aí eu tiro o empresário, aquilo que eu falei, empresário, estudante, dona de casa, por isso que é importante que nós cristãos católicos, nós tenhamos uma participação na paróquia, na igreja católica. De vez em quando eu recebo umas ligações, né? Nossa, faleceu um amigo, um parente meu ou um amigo, será que não dá para conseguir um padre? Por que isso acontece? Porque aquela família não tinha uma ligação na sua paróquia ou com um padre, né, próximo. Na hora de dar uma unção dos enfermos, que é tão importante, né, no momento difícil da família, né? Se você tem um relacionamento com a igreja, com seu pároco, né, com padres, né, amigos, o que acontece? Nesses momentos difíceis você vai ter um apoio. Então São José também falava da direção espiritual, que te leva a um caminho bom, de estar refletindo exatamente a sua vida. E na vida empresarial, é o que eu falei, a essência de qualquer católico é essa. E nós, como empresários, é colocar essa essência dentro do nosso trabalho, dentro da nossa empresa. Eu estou te ouvindo e eu estou imaginando aqui, vocês na ADCE, empresários, dirigentes de empresas, já pensou vocês falando isto ali no ambiente, nas palestras que vocês dão? Gente, o que mais faz bem para um ser humano? Um trabalhador, uma pessoa que chega para trabalhar, aí na empresa dela, naquele dia está marcado uma palestra, ou está marcado um retiro que a empresa programou um retiro para uma tarde, uma manhã, um dia, um final de semana, e você chega lá e escuta isso do dirigente da sua empresa, do proprietário da sua empresa, tem uma força diferente também. Então, este trabalho que vocês fazem, como de evangelizar, de ensinar valores e de na empresa imprimir também bons valores que elevam a estima, elevam a dignidade do colaborador, tudo isso transforma aquela alma e eu tenho certeza, tem o poder de levar aquela alma para o céu. Só esse exemplo que você está trazendo aí agora? Não, e é isso, né? Qual o nosso objetivo principal, nós cristãos? Chegar ao céu, né? Porque isso aqui é uma passagem, né? E nós temos, quer dizer, a gente sempre, eu acho que a vida da salvação é como aquela vida de estudante. Quanto mais você estuda, você vê que tem mais coisa para estudar. Então, quanto mais a gente aprofunda, a gente vê quanto está longe, né? Mas a gente tem que estar sempre buscando essa eternidade e, recentemente, eu li exatamente isso, que a empresa é um local de levar pessoas também para o céu. Fantástico. Este bloco vai ficando por aqui. Eu tenho mais exemplos aqui de umas 5 ou 6 empresas, e cada uma delas com exemplo, com frases dos diretores, dos presidentes, dos fundadores, grandes marcas, e eu vou trazer esses exemplos no último bloco. Eu estou vendo aqui, isso aqui é um manual da ADCE também, João Carlos? Esse aqui é um livro que foi construído quando junto com a DCE Internacional e o Vaticano. Conselho Pontifício Justiça e Paz, a vocação do líder empresarial, uma reflexão, um encontro então conduzido no Vaticano para vocês. Exatamente, Uau. Foi desenvolvido, como nós fizemos com a CNBB, o Empresa com Valores, nós tivemos em 2011
a divulgação desse documento, que é uma maravilha também. Muito bem. Eu vou para o intervalo agora. Na volta, a gente vai trazer vários exemplos com comentários ainda aqui do querido João Carlos, presidente da ADCE Brasília, que está organizando neste final de semana, a partir de hoje, quinta-feira, até... É o final de semana todo? Não, vai até sábado. Até sábado. De manhã. Um simpósio aqui, latino-americano, para bispos e empresários. Está acontecendo em Brasília já a partir da noite de hoje, e também com alguns convidados de outros continentes, de outros países também, bispos e empresários que vieram para uma outra reunião que eles quiseram fazer juntamente com este simpósio. Vamos para o intervalo, a gente volta já. Voltamos aqui, é uma inspiração atrás da outra, são surpresas, são histórias belíssimas, são exemplos que a gente está trazendo hoje aqui do mundo empresarial, empresas, empresários, dirigentes de empresas cristãos mundo afora, que dão exemplo da grande importância de Deus e dos valores cristãos em suas vidas e daí imprimi-los também em suas empresas, juntamente com seus colaboradores. Nós estamos falando da ADCE Brasil, que é a Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas, mais uma mesma associação que é mundialmente conhecida, nascida em 1931, como a gente aqui já conheceu, não é, João? E o João é o presidente da ADCE Brasília. Aliás, aqui em Brasília, você estava me falando aqui no intervalo de um projeto incipiente que vocês estão aí elaborando para o ano que vem, não é? Aliás, pode até inspirar agora outras ADCEs do Brasil. Com certeza, na próxima reunião de presidente das ADCEs, a gente vai colocar isso, então vou colocar em primeira mão. Nós estamos fazendo um trabalho interno, né? Tipo uma mentoria para micro e pequenas empresas, para que a gente faça esse trabalho através das paróquias, que assim nós teremos uma ligação maior entre a ADCE, paróquias, né, e a arquidiocese como um todo. Não importa o tamanho da empresa, do empresário? Não. Todos são admitidos? Todos são admitidos. Inclusive na ADCE, a gente não tem essa restrição. Essa distinção. Não. Somos todos irmãos, todos filhos de Deus, todos irmãos. Para ser um associado da Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas, eu pago alguma coisa? Tem alguma taxa? Olha, a taxa o ano que vem vai ser em torno de 50 a 100 reais, entre 50 e 100 reais, então, mensais, né? Então, o valor... É mais para uma administração. Para manutenção mesmo, né? Sim. Vamos seguir aqui, deixa eu trazer mais ainda exemplos... deixa eu trazer mais exemplos aqui. Olha, esse aqui é fantástico. Ferrero Rocher. A embalagem dourada de Ferrero Rocher, aquele chocolate delicioso, esconde um bombom inspirado na Virgem Maria. O chocolate foi lançado em 1982 e seu nome vem de Rocher de Massabielle, ou o lugar na França onde Nossa Senhora apareceu a Santa Bernadette Soubirous, a Gruta de Massabielle, a rocha Rocher de Massabielle, em 1858. A cobertura do doce se assemelha à formação rochosa da gruta, como podia ser vista antes da construção da Basílica de Lourdes. O fundador da Ferrero Rocher, Pietro Ferrero, tinha uma devoção especial por Nossa Senhora de Lourdes. Quando a companhia completou 50 anos, disse que o êxito da empresa se devia a Nossa Senhora. Sem ela, não podemos ir muito longe, afirmou. O senhor Ferrero visitava Lourdes todos os anos e de vez em quando organizava peregrinações com os funcionários da companhia. Ele foi de 2008 até 2015, ano de sua morte, o homem mais rico da Itália. Também foi responsável por outras criações mundialmente conhecidas como a Nutella, vendida em mais de 60 países, Tic Tac e Kinder Ovo. Vocês sabem dessas histórias todas aqui? Algumas sim. Essa é extraordinária porque a gente não podia deixar terminar essa conversa sem falar de Nossa Senhora, né? Que é o caminho mais próximo que nos leva a Jesus, né? Então, maravilhosa. Eu vou voltar aqui agora, trazendo uma outra frase de São José Maria Escrivá. Essa aqui vocês não têm não, estou pegando vocês de surpresa, tá? Ele diz assim: para um católico, trabalhar não é cumprir, é amar. É exceder-se alegremente e sempre no dever e no sacrifício. Esse é um dos ensinamentos de São José Maria Escrivá sobre a santidade do cotidiano. Você falou no começo do nosso programa aqui também. É isso que nós temos que buscar no nosso dia a dia, a santidade, né? A santidade que nos leva ao céu, né? E aqui, olha, São José Maria se refere ao trabalho feito com reta intenção
E, por exemplo, ele diz: se o egoísmo, a avareza ou a vaidade forem fonte de motivação para o trabalho, por melhor que seja a atuação, não será agradável aos olhos de Deus. São José Maria Escrivá. Que lembra aquela passagem de São Paulo, lá de Coríntios: se não fizer com amor, de nada vale, né? De nada vale, de nada vale. Deixa eu trazer mais exemplos aqui agora. Eu sei que um mundão de mulheres nesse Brasil trabalham aí com a marca Mary Kay. Pois é, a empreendedora cristã e filantropa Mary Kay começou seu negócio em uma pequena loja no Dallas, Texas. Ela tinha um grande sonho que era inspirar as mulheres a transformarem suas vidas e atingir sucesso. Hoje, a marca possui mais de 3,5 milhões de consultoras independentes que distribuem os produtos em mais de 35 países pelo mundo, e em 1997 a empreendedora declarou em uma entrevista que o principal fator de sucesso de sua empresa foi a escolha de ter Deus como sócio, disse ela. Ela declarou que Deus a abençoou porque suas motivações eram corretas. Maravilha, né? Essa frase final aqui, eu acho que ela já mostra, de fato, o sentido da vida da gente, né? Exatamente. Ter motivações corretas. Sempre. Motivações corretas que estão dentro dessa questão da ética, né? Das virtudes cristãs, né? A marca Timberland é uma empresa global de manufatura e comércio de produtos voltados para atividades ao ar livre, com foco em calçados, itens de vestuário e acessórios, fundada em 1952 por Nathan Schwartz, no estado de Massachusetts, Estados Unidos. O fundador da Timberland começou como sapateiro e construiu um império que fatura anualmente mais de 2 bilhões de dólares. A empresa se diz comprometida com a responsabilidade social, que é um dos tripés da ADCE, e com princípios bíblicos, diz ele. Por exemplo, eles deixaram de negociar com algumas fábricas chinesas mais baratas por violarem direitos humanos. O fundador declarou numa entrevista à revista Fast Company, em 2008, que o motivo desta decisão era a sua fé. Ele declarou que nas Escrituras, Deus insiste que tratemos os outros com dignidade e que a Bíblia cita dezenas de vezes que devemos amar ao próximo e tratar ao estrangeiro com dignidade. E aí ele certamente está se reportando àquelas acusações de trabalho escravo lá, não é? Coerência de vida, né, com a palavra, né? As pessoas que agora estão nos acompanhando, os empresários que agora estão nos acompanhando nesse instante, João, vamos mais uma vez enfatizar, para aderirem à ADCE, que é necessário? Repita para a gente, por favor. Como é que é esse ingresso? Essa disposição de estar junto com pessoas que têm esses princípios de valores cristãos, de ética, de responsabilidade social, de sustentabilidade, de buscar essa espiritualidade também no trabalho, né? A santificação, como São José Maria diz, a santificação no trabalho, né? E só nos procurar. Estamos deixando aí o nosso contato. Estou à disposição a qualquer momento, por telefone, pelo WhatsApp. Cada DCE local tem a sua programação. E hoje nós temos muita programação virtual. Então a gente pode usufruir de boas palestras, de bons encontros virtualmente. Então é uma riqueza. Toda semana tem 2 eventos, quem tiver disponível, né? Um campo de evangelização para o empreendedor. Para o empreendedor, um campo de evangelização para o empresário, para o dirigente. É um campo de evangelização bem apropriado para vocês que têm ali todos os dias contato com pessoas, seres humanos, que necessitam tanto do evangelho quanto vocês um dia necessitaram também, não é? Eu trago o exemplo aqui da Tyson Foods, a empresa multinacional americana com sede em Springdale. É a maior processadora e distribuidora de carnes do mundo. A Tyson Foods é o segundo maior produtor de carne, de acordo com a revista Forbes, e uma das 100 maiores empresas dos Estados Unidos. É uma empresa que leva a sério a espiritualidade em seu ambiente de trabalho. O fundador John Tyson fala abertamente sobre os valores cristãos da empresa. Ele diz: valores como se esforçar para honrar a Deus e ser uma empresa de fé são divulgados por toda parte aqui. A empresa tem mais de 120 igrejas em seus escritórios, ou capelas, né? Eu acho que querem falar capelas, em seus escritórios, com atendimento pastoral para os funcionários. Eu quero até trazer aqui, tem um exemplo também, tem exemplos de escolas
que não são escolas confessionais, isto é, religiosas, dirigidas por instituições religiosas, mas que tem também capelanias hoje. Sim. Aqui em Brasília a gente tem exemplos. Tem. Não é? Quero cumprimentar aqui a Dulcinéia do Galoá, por exemplo. Que estará participando do simpósio, né? Olha aí, então meu abraço à querida amiga Dulcinéia do Galoá, uma grande escola Já aqui que de Brasília. só da área de ensino também, o Bruno Gontijo, do Everest, também estará participando. Outro colégio de Brasília outro também. colégio também. Então, são essas pessoas que eu quero nessa caminhada. Eu quero cumprimentar, não sei se faz parte, mas se encaixaria muito bem. Existe uma rede de postos de combustíveis aqui no Brasil. Sempre que eu estou descendo para o estado do Paraná, o estado da minha esposa, saindo aqui de Brasília, passando aqui pelas rodovias do estado de Goiás, entrando um pedacinho de Minas, ali próximo ao Triângulo Mineiro, descendo para São Paulo, depois Paraná. Quando eu chego no estado de Goiás, existe uma rede de postos, tem capelas com o Santíssimo Sacramento, com Jesus exposto, Nossa, que inclusive. Maravilha, sério? Pois é. Esse eu não conheço. E para Muito bom, hein? Para nós é um bálsamo. A gente chega ali, abastece, você pode ir ao restaurante e você já vê uma capela naquele posto de combustível. Nossa. E belíssima, com um zelo enorme, de uma beleza gigantesca. Então, cumprimentos também. Se não faz parte, por exemplo, da ADCE Brasil, faria muito bem de ser. Com certeza, está dentro do nosso escopo. Mais um exemplo que eu quero trazer, aproveitando o nosso tempo do programa, a rede de hotéis Marriott. O fundador da rede, John Wheeler, era um cristão fervoroso que exercia atividades de liderança na igreja enquanto construiu seu império global. A rede de hotéis disponibiliza bíblias em todos os quartos e não oferece canais de pornografia em seus quartos. Maravilha. Né? Outro exemplo é você oferecer algo bom e não oferecer algo ruim. Aí cai aquela questão da coerência, né? Ele tem uma convicção religiosa, uma convicção cristã, então seria incoerente ele colocar canais pornográficos nos hotéis, né? Eu vou aproveitar, inclusive, esse momento também aqui, que é você fazer, mas também deixar de fazer. Fazer o que é bom e deixar de fazer aquilo que não seria bom para as pessoas. Mas eu gostaria de sugerir aqui, para empresários da rede hospitalar, por favor, instalem e prezem pelos canais religiosos nos hospitais, nos leitos hospitalares. Ótima ideia. Não é? Nem todos pegam. E geralmente tem aquele número de canais ali, e nem sempre nos hospitais onde a gente chega, tem canais cristãos. E é um conforto para as pessoas, para a família, né? Um conforto gigantesco. A pessoa, na hora de uma enfermidade, o que ela mais quer? Ela não quer assistir filme, ela não quer assistir esporte, ela não quer ver notícia. O que ela mais quer é uma palavra de conforto. Quando eu falo daquelas enfermidades que abalam a alma, não é? Você vai para um momento, uma cirurgia simples, uma coisa, aquilo, outro, você até assiste, não é? Mas quando a pessoa está ali naquele momento em que a alma está chocada, ela quer algo que conforte de verdade. E é nessas horas que Deus entra. Deus entra e age aí. E eu já cheguei, eu mesmo já estive em hospitais visitando pessoas e que não tinha, por exemplo, ali o canal da Canção Nova, e a pessoa me disse: Ronaldo, eu queria tanto que tivesse aqui. E eu já mandei recado para donos de hospitais. E estou aproveitando e mandando agora para todos, em geral. Ótima ideia, Ronaldo. Vamos também divulgar isso. E se vocês conhecerem também empresários do ramo hospitalar, não é? Com certeza. E tirar os canais de porcarias. Tem muito, né? Deixa eu trazer aqui agora mais um exemplo ainda. Existe também uma outra rede americana com mais de 500 mega lojas de decoração espalhadas nos Estados Unidos, é a Hobby Lobby. Seu fundador, David Green, é listado como um dos homens mais ricos do mundo, segundo a revista Forbes, e este empreendedor cristão fervoroso deixa claro a todos que a primeira missão da empresa é honrar ao Senhor em tudo o que fazemos, operando a empresa com base em princípios bíblicos sólidos. A empresa também faz a seguinte declaração nos seus canais de comunicação: nós acreditamos que é pela graça e disposição de Deus que a Hobby Lobby tem se sustentado. Ele tem sido fiel no passado e confiamos nele em nosso futuro. Desde 1997, a empresa faz anúncios de jornais de página inteira com o objetivo de pregar o Evangelho. Quantos exemplos, João? Maravilhosos, né? Maravilhosos. E isto já pode servir de inspiração para tanta gente. Para muita gente. Bem, chegando aqui ao final, João, quero te agradecer pela presença, quero deixar você com as palavras finais também
e, sobretudo, mais uma vez, destacando este simpósio que acontece, parabenizando a igreja por fazer esse acompanhamento com vocês. Eu escutei uma vez o próprio Frei Rogério, num programa que teve aqui com a gente, ele disse que uma vez escutou de um empresário o seguinte: muitas vezes eu fico constrangido na igreja por ser empresário, por ser rico, porque certas pregações parecem ser contra nós, não é? E o Frei Rogério disse, é preciso cuidar também das pessoas ricas, porque são as pessoas ricas que podem favorecer aquelas que precisam de recursos. E temos vários exemplos disso. E você conhece, e você já conhece. E o quanto empresários, empresas, grandes empresas, podem fazer o bem e transformar a vida das pessoas sem cometer, e não estão cometendo nenhum pecado. Sem dúvida alguma. Inclusive, esse simpósio ele tem esse papel de quebrar barreiras, né? Porque muitas vezes alguns padres, bispos podem ter uma visão errada do empresário. Ser empresário aqui no Brasil não é fácil, né, Ronaldo? Carga tributária altíssima, entre as 3 maiores taxas de juros do mundo. Então é muito difícil, né? Questão trabalhista muito complicada também. Então São José Maria falou do heroísmo, o empresário brasileiro é heróico. E muitas vezes, depois de escutar o Frei, e o Frei me fez refletir sobre isso, muitas vezes a pessoa pode, por ser rica, sentir-se culpada disto. Ou sentir que está fazendo alguma coisa errada porque é rica. Não é? E em determinados momentos parece que se escuta uma pregação nesse sentido. Nessa questão, inclusive, uma coisa muito boa nas empresas, né, e a gente praticou em alguma dessas empresas que estivemos, é a participação de resultados, né? Quando a gente fala também participação de resultado com os colaboradores, quando a gente fala também o apoio, começando pela comunidade em volta. Porque no Brasil, por exemplo, todo lugar você sempre tem um cinturão de pobreza, né, infelizmente. Então, o empresário que tem condições tem que ter essa consciência também, né, de ajudar as comunidades. E quando está na dúvida, procura a igreja. O Frei Rogério, como você falou, ele é o responsável pelo vicariato social. Quantos trabalhos ele tem? Se quiser entrar num projeto desse, das PETAs, que sempre precisa de uma ajuda, então é você saber que vai investir no lugar certo. E todo mundo sabe que a Igreja Católica é a entidade caritativa mais importante do mundo. Do mundo. 35% da caridade praticada no mundo é praticada pela Igreja Exatamente. Católica. E você me trouxe já aqui uma dica. É só entrar também no site da CNBB, Pastoral do Empreendedor, é uma pastoral nacional, para também ter alguma inspiração, ser inspirado ali a trabalhos nesta área, não é? Especialmente quem é empreendedor também. João, mas eu quero te agradecer. Mais uma vez, obrigado por essa presença aqui. A alegria foi toda minha dar essa oportunidade aí para a DCE, para os empresários de uma maneira geral. Agradecer aí pelo simpósio, né, que se realizando aqui agora, né, vai ser uma alegria. Agradecer aos diretores, conselheiros da DCE de Brasília que trabalharam muito para esse simpósio. E estou à disposição para qualquer esclarecimento, para qualquer orientação. O meu contato vai estar aí à disposição. Tem também o site da DCE Brasil. Foi um prazer muito grande, Ronaldo. Obrigado, te agradeço mais uma vez. De coração, belas citações, e São José Maria Escrivá, né, o santo do cotidiano e o santo do trabalho, né? Deus abençoe você, bom trabalho, lembrança à família, êxito também no simpósio, tá bem? Muito obrigado, grande abraço. E a você que esteve conosco, obrigado também. Tá vendo como realmente Deus cuida de nós em todos os lugares? O Senhor sempre nos surpreende com a presença dEle. O tema do programa de hoje mostra também isto para nós. Vamos continuar firmes na esperança, é o que nos sustenta. Boa noite a todos, grande abraço, até semana que vem, mais um Além da Notícia.